Ministros do STF criticam o relatório da Polícia Federal para indiciar Bolsonaro, né? E a gente vai ver também que a Polícia Federal diz que Eduardo Bolsonaro tentou ludibriar os Estados Unidos, né? Vamos dizer assim que ele fez o Trump de fantoche. Ó, só esse pessoal mesmo para poder imaginar esse tipo de coisa. Essas e outras notícias nós vamos ver agora, mas antes de tudo, se inscreva no canal, deixe seu like. Não se esqueça que a gente posta vídeo aqui todo santo dia para te manter muito bem informado. Vamos lá. A ministra do Supremo Tribunal Federal criticaram o conteúdo do relatório da Polícia Federal usado para indiciar o ex-presidente Jair Bolsonaro e o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro por coação de ação do suposto golpe. Não tem nada de golpe aqui, meu Deus do céu. Nem de golpe, nem de coação, nem de obstrução de justiça. Esse pessoal pensa que está sendo feita uma coisa de outro mundo, mas o que o Eduardo Bolsonaro fez agora, o Lula já fez anteriormente, muitas e muitas vezes. Ele fez isso com a condenada em outro país também, pedindo asilo político para ela. Fez isso até para os parentes, os coleguinhas dele lá de ditadura. Fez isso um monte de vezes. Eu não me admiro se o Lula pegar e querer fazer isso também com o Maduro, viu? Eu não me admiro não, que esse cara ali é da mesma laia que o Lula. Pode ser que ele pensa isso aí também. Então, não tem esse negócio de dizer assim, não, o Eduardo Bolsonaro fez um negócio contra o Brasil. Não, isso é pura lorota. A Oeste, em caráter reservado, um membro da corte observou que a Polícia Federal inseriu no documento conversas pessoais, sobretudo entre pai e filho, elementos desnecessários que não eram objeto do inquérito, né? Uma dessas coisas foi acontecer aquela troca de xingamentos ali entre o Eduardo e o Bolsonaro. Eu não tenho costume de xingar meu pai, não xingo meu pai de jeito nenhum, tampouco trato meu pai mal. Mas isso aí é uma forma que eles se tratam, e principalmente carioca, né? Carioca gosta de falar um palavrão, gosta dessas coisas, mas na verdade, o próprio fato deles estarem discutindo entre si sobre esse tipo de coisa só mostra que não havia nada a não ser uma discussão de divergência de pontos e não um conluio ali, né? Dizendo que eles estavam juntos, não, vamos se juntar para isso aqui e com base nisso a gente vai fazer tal coisa. Não, cara, eles estavam discutindo esse tipo de coisa. Então, assim, esse tipo de vazamento não adiantou de nada, estavam fazendo coisas que não tinham nada a ver com a investigação, só fizeram isso aí só para poder dizer o quê? Dizer que o Eduardo Bolsonaro fala palavrão, igual o Bolsonaro? Você tá vendo que não faz o menor sentido? Mas vamos lá. Outro integrante do tribunal declarou. Ah, detalhe, né? Preste atenção nos ministros. Um falou sobre essa questão de ser elemento desnecessário, ou seja, puramente parcial. A Polícia Federal, a mando com certeza do Alexandre de Moraes, só soltou esse tipo de informação por um propósito. Não, vamos colocar isso aí para poder fazer uma cortina de fumaça, vamos fazer isso aí para poder ver que o Bolsonaro é assim, que não sei o quê, mas que na verdade não tem nada de coação, de nada de obstrução de justiça nenhuma. Acontece sim, de cortina de fumaça para poder, por exemplo, fazer aquele negócio que fizeram com o Silas Malafaia, para poder, quando passar a cortina de fumaça, verem que aprovaram a PL da censura. Aí sim, é para isso que eles fazem esse tipo de coisa. Isso é tudo programado para poder passar coisas dos interesses dele, e que infelizmente a PL da censura passou. Agora vai ser revisto esse texto e vamos ver o que vai ser menos pior, porque pior já foi, né? Aí agora vamos lá, coisa do outro integrante, né? Outro integrante do tribunal declarou à coluna que, em virtude desse ato da Polícia Federal, a impressão que fica é a de tentativa de criação de um fato político para desgastar imagens, o que não é bom para qualquer investigação. Ou seja, a partir do momento que eu exponho esse tipo de imagens, exponho esse tipo de conversa, aí eu falo assim, olha o que aconteceu, o que está tendo esses palavrões. Aí, não, depois que passa esse furdunço todo, que as pessoas começam a ver, pô, peraí, deixa eu dar uma olhada aqui nessas mensagens, deixa eu dar uma olhada aqui no que aconteceu. Vão ver que não tem nada. Apesar que muita gente, infelizmente, tem o costume de pegar só o headline, né, da notícia, ver ali o que está escrito e não procuram saber do que realmente está acontecendo, e acaba que fica aquela informação distorcida. Conforme você vai falando, você vai acrescentando mais coisas. Foi assim ao longo de toda a história da humanidade, né? Coisa que ia colocando, coisa que ia tirando ali do discurso e tudo mais. Mas
a gente vê que isso aqui é só para ter um fato político. Fato político de quê? Né? Aí, com certeza, ele colocou entre aspas aqui porque está sendo irônico. Qual o fato político que está acontecendo aqui? Bolsonaro chamando palavrão? Junto com o Eduardo Bolsonaro, eles discutindo. Percebe como é um negócio, como é um argumento totalmente frágil, fraco, sem contestação. E o pior é que, eu digo a vocês, se houvesse alguma coisa realmente que fizesse sentido em todas essas mensagens, todo esse material aprendido, sem dúvida eles iriam colocar. Eles só colocaram esse negócio aí porque, vamos dizer assim, que eticamente não é legal estar chamando palavrão ou ter esse tipo de conversa ali entre o Bolsonaro e o ministro e aquelas coisas. Somente isso. Somente isso e mais nada, exatamente nada. Porque se tivesse alguma coisa realmente expressiva mesmo, eles teriam colocado, com certeza, para poder ficar evidente. Mas não acharam, vazaram meia dúzia de coisa para quê? Para absolutamente nada, para tentar desgastar a imagem, que foi o que um desses ministros falou. Aí é que diz assim, o que não é bom para qualquer investigação, né? Para nenhuma investigação. Não adianta, isso aqui, qual o peso que tem isso aqui? A não ser, claro, aquele pessoal da bolha da esquerda para dizer que isso aqui foi um absurdo que aconteceu, mas se você for olhar, como eu digo sempre, olhar sem paixão nenhuma, você vai ver que isso aqui não tem o menor sentido. Os diálogos foram extraídos de um celular de Bolsonaro, apreendido pela Polícia Federal durante a operação. Né? A Polícia Federal anexou conversa com o pastor Silas Malafaia. Né? Aí vamos lá. Ao indiciar pai e filho, a PF apresentou alguns argumentos. Né? Olha os argumentos. O governo americano anunciou oficialmente a aplicação de tarifas de 50% sobre produtos importados do Brasil, disse a Polícia Federal. Logo em seguida, o parlamentar licenciado publicou em rede social a leitura de uma nota pública assinada por ele intitulada "Uma hora a conta chega", em que admite o vínculo direto com a sanção imposta pelo governo norte-americano. O que é que isso aqui tem a ver? Está entendendo? É a mesma coisa que a gente tem esse pensamento coletivo de dizer, por exemplo, um cara que ele tá envolvido com coisa errada, que a gente sempre escuta assim, o destino desse cara aí ou é o hospital ou é o cemitério, né? Porque tá fazendo alguma coisa errada, então ele pode sofrer alguma retaliação contra esse negócio, ou ele sofreu uma consequência assim de ter findado sua vida por conta dessas decisões dele. Então a gente fala assim, uma hora a conta chega. Qual é o vínculo direto com isso? Cadê? Onde é que a gente consegue achar um embasamento? Percebe como é que é os negócios totalmente infundados? Aí ele vai dizer aqui, já Bolsonaro, segundo a corporação, sim. Conforme o relatório da Polícia Federal, Eduardo, que é o filho do ex-presidente da República, seria uma espécie de operador internacional articulando sanções e propaganda no exterior. Não. Como eu disse aqui, quando o Lula fez isso, não era nada disso. Aí porque o Eduardo tá fazendo clara perseguição política. Esse povo ele não consegue mais esconder. Acabou. Eles tentaram esconder por um tempo, colocando um negócio, só que agora ficou escancarado. E o Brasil tá vendo isso. O Brasil está vendo isso. Não sei como é que vai votar, mas eu espero que isso aqui esteja nu e patente quando as pessoas estiverem apertando o dedo na urna no ano que vem. Aí aqui, ele vai dizer, já Bolsonaro, segundo a corporação, atuaria como um financiador e beneficiário direto participando das decisões e narrativas para pressionar o judiciário. Não, o que o Trump fez foi exatamente dizer, olha, tem que parar com essa caça às bruxas ao Bolsonaro. Olha, eu tenho certeza absoluta, se resolvessem, sei lá, fizessem uma decisão miraculosa, assim como já fizeram outras vezes, e assim, não, faltou um carimbo aqui e tudo mais, então quer dizer que essa ação do Bolsonaro não valeu mais e todas essas coisas, e descontinuasse esse processo do Bolsonaro, metade dos problemas do Brasil nessas questões de questões internacionais iriam se resolver. Nem que o Trump não quisesse, aliás, o Lula continuasse com esse papo de se humilhar o Trump, essas coisas todas, deixasse passar. Vamos dar um exemplo, deixasse passar. Mas iria resolver porque parte disso aí iria ser resolvido. E também até os acordos sobre os tarifários poderiam estar valendo. Aí a coisa iria andar. Mas, enfim, eles falam sobre isso. Aí ele diz assim, vai dizer que o Eduardo Bolsonaro ludibriou, né, o Trump, chamando o Trump de burro, né, como se o Eduardo Bolsonaro, como eu disse sempre, o Eduardo Bolsonaro, ele tem, assim como o Paulo Figueiredo,
um livre acesso ali na Casa Branca. Eles sim, eles têm influência, eles têm bons contatos, eles conseguem ter essa aproximação. Isso aí é um fato verídico. Agora, dizer que através dessa abertura que eles têm ali na Casa Branca, eles conseguem manipular o Donald Trump, não dá nem para a pessoa tá falando uma coisa dessa, né? Em trecho obtido pela Polícia Federal, Eduardo alerta ao pai que precisava evitar de alguns comentários fossem feitos para não prejudicar seu trabalho de pressão nos Estados Unidos e irrita o presidente norte-americano. Não, irritar o presidente norte-americano. Torce para a inteligência americana não levar isso aqui ao conhecimento do Trump, diz uma mensagem obtida pela PF enviada pelo deputado, que traz uma imagem não recuperada pela perícia da polícia. O relatório destaca que os dois coordenaram discursos, narrativos e publicações nas redes sociais para ludibriar a autoridade dos Estados Unidos, além de coagir ministros do STF. Não tem negócio de coação, não. Os ministros do STF que estavam vendo que a situação estava ficando mais complicada ainda e resolveram entrar em contato com o Bolsonaro. Eu fiz vídeo mais cedo sobre isso, mostrando que... Vou até colocar aqui para poder você dar uma olhadinha. Mas eles fizeram, estavam entrando em contato e também o Fux já deu linha na pipa ali sobre esse negócio, porque tá vendo que esse negócio tá azedando cada vez mais e eles já estavam vendo isso aí, ó, já faz algum tempo. Mas o Alexandre de Moraes estava no all-in, tá, né, no all-in, tá dobrando sempre a aposta, assim como o Lula dobrando a aposta. Não quer dizer que os outros ministros vão entrar nessa saga para poder tentar condenar o Bolsonaro sem nenhuma prova, né? Não quer dizer nada disso. Então, se eles não estão querendo que azede para o lado deles, eles acham mesmo que eles vão querer estar com o Alexandre de Moraes? É claro que não. Então, esse negócio aqui do Eduardo Bolsonaro também é pura balela, só narrativa para poder tentar justificar uma coisa que não faz o menor sentido.